aqui nos assistindo hoje. Meu nome é Juliana de Souza, eu sou mestre em Risco e Compliance pela Ambra, sou procuradora do município de Sorocaba e eu estou aqui hoje com a Aline Cristina Landim, mais um episódio advogada formada pela Faculdade de Direito de Franca, é especialista em Direito Civil, Processo Civil e Previdenciário, tem MBA na área de Direito Empresarial e é mestranda na área de Risco e Compliance pela Ambra. Tudo bem com você, Aline? Tudo bem, Juliana? Boa noite, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso participar desse bate-papo com você, que já é uma mestra em Risco e Compliance, e vai ser uma conversa muito agradável e é uma honra dividir esse bate-papo com você. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom, Aline, então vamos lá, né? Nós vimos aqui no seu currículo que você tem uma vasta formação em diversas áreas do direito. Então, eu gostaria de saber de você. Por que você decidiu fazer mestrado? O que te motivou? É muito boa a sua pergunta, o seu questionamento, porque quando eu me decidi pelo curso de Direito, eu sempre gostei muito de estudar. E eu me decidi porque eu queria, e eu sempre fui imbuída por um espírito de transformação muito grande, né? E o direito nos permite isso. Então, eu me especializei primeiro em processo civil, que eu acho que é a base, né, do direito civil, para que a gente tenha todo o caminhar, todo o conhecimento do processo. E por ter vindo de famílias de empresários, eu sempre tinha uma afinidade muito grande pelo direito empresarial. E, além disso, também sempre gostei muito dessa área da previdenciária pelo poder transformador que a gente pode fazer com a vida das pessoas, né? E aí comecei a advogar, eu moro numa cidade pequena do interior de São Paulo, tenho meu escritório de advocacia aqui, e me casei, tive filhos, meu filho cresceu, e aí decidi retomar um pouco mais os estudos. Eu senti a necessidade de, depois de 2 décadas do exercício da advocacia, de ter a possibilidade de discussão de temas mais complexos, que o dia a dia do advogado acaba consumindo a gente. E a gente não tem oportunidade de parar e refletir sobre temas complexos, sobre um aprofundamento mais específico pelo direito. E a busca pelo conhecimento, desde muito jovem, sempre me deu a sensação de liberdade, de conquista, né? Aí, como eu já estava mais estabilizada, tanto profissionalmente como pessoalmente, eu optei por fazer um curso de mestrado. E aí comecei as pesquisas, né? E eu queria algo que pudesse também ser um facilitador e um conciliador da minha rotina como mãe, como profissional, como administradora do meu escritório de advocacia. E eu comecei a perceber que o curso oferecido pela Ambra permitia isso. E aí eu fui me pesquisando mais e me inscrevi para participar do processo seletivo da Ambra. Certo. E como que você ficou sabendo da Ambra? Eu fiz uma busca hoje, assim, como a gente tem uma facilidade de pesquisa até no dia a dia da advocacia, né? A gente tem uma facilidade de pesquisa muito grande pela internet. Eu comecei a fazer uma pesquisa de campo mesmo, né? E focando na área empresarial. Por quê? Porque eu também queria expandir, já que é uma área que eu gosto muito, eu queria expandir o meu escritório, né? Mesmo porque meu filho fala de fazer faculdade em um centro maior, então eu também tive essa vontade de ter essa busca de conhecimento, né? E aí eu comecei a fazer essa pesquisa, primeiro da instituição, depois que eu pesquisei a instituição, eu tive contato com alguns mestrandos e que, em consonância com o que eu buscava na época, respondia o que eu queria ouvir naquele momento, que era um curso puxado, que os professores eram gabaritados, eram excelentes e havia essa possibilidade de rotina, de adequação com o nosso trabalho, com as nossas outras funções. Mas todos me ressaltavam, Juliana, que era uma adequação. Não era aquele robozinho que a gente poderia achar que estava na graduação, deixando
deixando rodar e não participar, né? E aí isso me empenhou mais ainda, porque eu sabia que era um curso que ia atender aos meus anseios, né? E até por sempre ter sido estudiosa, a gente também se torna um pouco exigente, né? E aí eu me firmei mesmo em participar no processo seletivo. Certo. E você fala que achou que era um curso que atenderia os seus anseios, que você queria um aprofundamento do direito e queria expandir o escritório e tudo mais. E aí, você achou, até agora, você acha que a Ambra está atendendo esses seus objetivos? Sim, ela está. Por quê? Primeiro que em todos, assim, como profissional, várias frentes que eu alinhei, que eu gostaria que fosse observada, que fosse atendida, né? Na frente como aluna, eu me sinto atendida mesmo à distância, mesmo sabendo que a gente está num curso que a faculdade está sediada em outro país, a gente tem contato, né, com todos os professores. Toda disciplina a gente tem um canal de WhatsApp. Todos os professores deixam o WhatsApp pessoal deles. Além disso, a gente tem o canal também das redes sociais. Então, como aluna, eu me senti acolhida. Para você ter uma ideia, Juliana, assim, eu comecei a participar do processo seletivo em agosto de 2021, concluí em novembro, então já estou há quase 2 anos no mestrado, né? Eu nunca faltei de aula. Semana passada a gente teve um imprevisto familiar e eu estive ausente. Eu fiquei tão feliz. A Leana me mandou uma mensagem, que é a secretária da Ambra, para perguntar o que tinha acontecido. Então, assim, o fato da gente estar em um curso online pela Ambra, não quer dizer que eu não me senti acolhida como aluna e não tive o contato necessário com todos os professores para tirar dúvida, esquema de aula. A plataforma deles é excelente, não tem dificuldade de acesso. Eu achei assim que atende essa linha de aluno. Como profissional, me enriqueceu muito, porque o volume de matéria é muito grande, os incentivos dos professores, a possibilidade que eles nos dão de fazer pesquisa, de buscar mais material, principalmente os assuntos atuais que a gente discute durante as aulas síncronas, né? Que a gente tem oportunidade de estar com o professor e aluno. Então, isso também eu tive respaldo. E outra coisa que eu procurava era uma diversidade cultural. E isso a Ambra também me permitiu. Por quê? Eu já tive aula com estudantes, com profissionais de outros países, de outras regiões do Brasil, e isso permite a gente ter uma possibilidade de um networking, ter a possibilidade de agregar também culturas diferentes no nosso dia a dia. Então, eu consegui atender aos meus anseios pessoais, profissionais e culturais a partir do momento que eu iniciei o curso de mestrado. Entendi. E você se adaptou, porque você está me falando que assim a recepção da Ambra é muito boa, mas nos estudos no dia a dia, você teve alguma dificuldade em se adaptar a esse modelo online? No começo, não é dificuldade. No começo, assim, a gente entra com aquela ânsia de estudar, né? E aí, eu ficava insegura, assim, porque como a gente tem as aulas assíncronas dentro da plataforma e depois a gente tem os encontros com os professores, eu sempre tinha dificuldade em saber assim, meu Deus, será que eu estou antecipada, eu estou atrasada com as aulas online no tocante ao conteúdo que a Ambra disponibiliza na plataforma? Aí eu sempre em contato com os professores, com a Leânia, com toda a equipe da Ambra, o Alfredo, eu passei a ter uma forma de organizar. Quando eu participei do processo seletivo, um dos questionamentos que foi feito para nós, Juliana, não sei se você se recorda, era a disponibilidade de tempo que nós teríamos para se dedicar ao mestrado, lembra? Eles pediam 2 horas. Sim, lembro. E realmente, assim, para
dar conta de todo o conhecimento disponível para a gente, é necessário dedicação. Só que a flexibilidade que você tem à disposição, às vezes no final de semana de organizar, ou às vezes no horário noturno, às vezes um dia mais cedo, e levar isso. A partir do momento que eu conseguia acompanhar e entender tudo que estava à disposição de nós, mestrandos, para mim fluiu muito mais. E aí eu também fiquei mais leve, tendo ciência que eu estava dando conta do conteúdo que estava sendo disponibilizado para todos nós. Legal, muito legal isso. Fazer um mestrado, a gente sabe que envolve significativos investimentos, tanto humano quanto financeiro. E escolher a instituição certa é um ponto crucial. Considerando isso, Sim. Em algum momento você hesitou em se matricular na Ambra? Caso tenha hesitado, teve algum motivo? Olha, para ser sincera, Juliana, no processo seletivo eu achei a instituição muito transparente, porque deixa a gente muito ciente da responsabilidade que é um curso de mestrado, o que você precisa ter, igual você falou, de investimento financeiro, de investimento humano. Foi explicado as formas de parcelamento que era possível ser feito para ver se era adequado ao fluxo financeiro familiar que a gente estava pensando, né? Eu também achei isso assim de uma idoneidade, de uma transparência muito firme da Ambra, eu gostei. E até quesitos como validação do diploma de mestrado no Brasil, que ele explica muito bem. Outro quesito também, o que a gente pode abrir o leque de possibilidades para um network, para a Conferência Ambra, que é ministrada nos Estados Unidos. Então, eu achei todo o leque de informações muito claro. E quando eu participei do processo também, ficou alguma dúvida, eu tive mais 2 contatos depois com a equipe da Ambra, mesmo já tendo sido aprovada para ingressar ao mestrado, porque eu queria, assim, ter certeza do meu comprometimento e do meu retorno, e não me hesitei por causa da clareza das informações e da seriedade com que elas eram transmitidas. E assim, a Ambra sempre é muito transparente e é muito acessível. A gente consegue tirar as dúvidas muito bem. E você iniciar o estudo, o que você esperava da Ambra? Hoje você tem uma visão do que acontece na Ambra. Mas e antes, você esperava que era o que você encontrou lá hoje? Não esperava. Eu não tinha dimensão do conjunto que iria agregar no meu ambiente profissional. Primeiro, pela capacitação dos professores, né? A gente tem aula com professores, todos que eu tive são doutores, e o que mais me chama a atenção, Juliana, nas aulas que eu tive, que eles compilam vários ramos do direito dentro de uma mesma disciplina. O raciocínio jurídico que a gente consegue ter com o mestrado da Ambra, eu achei fantástico. Eu tive disciplinas de economia, de filosofia do direito, de governança corporativa, e eram disciplinas que se entrelaçavam. E mesmo quando não se entrelaçavam, o professor instigava a gente buscar algo mais daquele assunto que a gente era discutido em sala, com gráficos, com outras demonstrações de conteúdo, que sempre fazia a gente avançar. A gente nunca ficava propriamente num assunto em si. E isso faz com que você, além de ter mais raciocínio jurídico, você passa a se portar diferente em uma reunião, em um ambiente de trabalho, em uma audiência, porque você sabe que você está um pouco além, porque você buscou esse conhecimento, né? E essa interdisciplinaridade da Ambra me encantou desde a primeira... O meu primeiro módulo foi Filosofia do Direito. E ele já entrelaçava com diversos outros ramos, com direito, economia, com a função de justiça. E do primeiro módulo até os outros que eu tive a oportunidade de cursar,
sempre teve esse entrelaçamento de informação, de ramo do direito, de raciocínio jurídico. E isso enriquece uma petição que você vai fazer, enriquece um pedido, um despacho presencial que você vai fazer. Isso enriquece a sua postura numa reunião empresarial. Por quê? Porque além de você se sentir segura, você vai ter uma gama de argumentos que antes do mestrado você não tinha. Por quê? Porque você, muitas vezes, ainda mais no meu caso, que eu advogo numa cidade pequena, a gente é consumido pela rotina de atualização, né? E você não busca um conhecimento científico mais aprofundado para uma defesa de tese. Infelizmente, a rotina da gente, em algumas oportunidades, não permite. Mas quando você tem a oportunidade de ter um conteúdo e de ter um aparelhamento, de ter equipes de profissionais que te seguram, que te incentivam, o tempo que você achava que não tinha, ele aparece, né? E aí há um crescimento profissional muito grande. Hoje eu vejo as peças que eu elaboro no escritório, vejo o meu comportamento numa reunião empresarial, eu falo, meu Deus, a Ambra quebra paradigma na vida da gente. Legal. Você me falou muito assim de reuniões, que você atua na área empresarial, e a gente sabe que hoje em dia as empresas elas estão cada vez mais interessadas que seu negócio atue dentro da legalidade, dentro de códigos de ética, códigos de conduta, querem estar em conformidade com as leis e com o regulamento, evitar que ocorra corrupção dentro da empresa. Então, especificamente o compliance, que é uma área que hoje em dia está muito em alta, você acha que especificamente nesse ponto, isso também tem te auxiliado no escritório, na sua atuação profissional? Sim, Juliana, eu tive contato com o compliance a primeira vez quando eu cursei MBA, lá em 2008. Só que a gente tinha um compliance ainda muito na iminência. Depois, com várias crises que a gente teve em empresa, vários acidentes ambientais, o tema do compliance se tornou, além de atual, necessário, né? Depois vieram a grande discussão sobre os crimes do colarinho branco. E aí que eu acho que a nossa atuação como advogado, como operador do direito, ela se tornou mais significativa. Porque hoje o mercado empresarial é um mercado muito competitivo e não permite riscos ou não permite inadequações tanto no ambiente produtivo como no ambiente administrativo. E o compliance empresarial, ele enriquece toda essa dinâmica, por quê? Porque ele permite a instauração de um espírito de governança, de freios, de travas, para que a atividade produtiva não fique à mercê de atos ilícitos, que possam, de uma maneira ou de outra, estender essa ilicitude para o ambiente produtivo, e o que era ilícito passa a ser admitido como uma conduta permitida e possível na empresa. E com todo o avanço, né, da legislação ambiental, da legislação financeira, também da exigência cada vez mais de empresas que operam com uma saúde econômico-financeira, uma responsabilidade ambiental, me fez me interessar muito mais pelo tema. Por quê? Porque eu acredito que nós, operadores do direito, teremos uma função ainda muito maior quando a gente passa a atuar não só no contencioso, né? O preventivo hoje, como a gente pode auxiliar, aparelhar uma organização empresarial, está ladeada dos administradores, dos conselhos, do espírito de governança, traz não só uma segurança administrativa aos proprietários da empresa, mas engrena todo o processo produtivo. E nisso, o compliance tem um papel fundamental. Por quê? Porque enriquece, traz segurança jurídica, traz estabilidade, né? Então, eu gostei muito do compliance nesse aspecto. Legal. Também sobre crimes de colarinho branco, né? Que recentemente você estudou a disciplina de crimes de branco
com o professor Thiago Odon. Como que foi sua experiência nessa disciplina? Você pode contar para gente? Eu tive a sorte, graças ao Pai Celestial, de ter o Tiago como mestre pela segunda vez. Eu iniciei o curso de mestrado com ele em Filosofia do Direito e depois tive essa grande oportunidade de ser aluna dele no Crime de Colarinho Branco. O que mais me chamou a atenção é que como nós recebemos informações, como a exploração midiática traz com que delitos patrimoniais ou delitos que ofendem, né, o direito à vida, tornam com que chame muito mais nossa atenção do que os crimes do colarinho branco. Só que, no resultado, o prejuízo econômico financeiro que a gente tem com esses crimes é muito maior. E a sociedade ainda não está ciente, né? Infelizmente, por mais que a gente tenha tido avanço da legislação, a gente tenha tido vários delitos empresariais, ambientais, que várias vidas foram ceifadas e chamaram a atenção da sociedade, ainda não é essa responsabilização geral. E o Tiago, ele tem a grande sensibilidade de quebrar paradigmas nossos. Tanto pela forma que ele ministra, como sempre com gráficos, sempre trazendo temas atuais e sempre fazendo questionamentos que se tornaram cruciais para a gente de fazer refletir. E a disciplina dele me trouxe isso, né? Quando a gente coloca na balança o que um crime do colarinho branco afeta e que um crime patrimonial praticado por uma pessoa de pouca cultura acarreta, você passa a se dedicar muito mais aos estudos e ver a sua importância que você pode ter para desenvolver um trabalho dentro de um ambiente empresarial. Ele até utilizava uma frase que eu gostava muito, que ele falava que a corrupção era uma simbiose com os crimes de colarinho branco, como se houvesse uma aceitação tácita do sistema. E o que deveria para mudar essa questão. Então, isso muito ciente da minha responsabilidade enquanto advogada, me fez estudar muito a matéria e, mais uma vez, é que eu falei para ele já tinha quebrado paradigmas quando ele começou com filosofia. A gente fala assim, depois de 2 décadas advogando, filosofia do direito vai me chamar atenção? Chamou, e muita. E depois ele ainda veio com crime de colarinho branco. Então, foi, assim, uma experiência incrível, né? Que toda a turma que teve a oportunidade de cursar ficou super satisfeita com os ensinamentos. E outra coisa, não só do Tiago, viu, Juliana? Não sei se você também concorda comigo em relação ao que eu vou falar agora. Todos os professores da Ambra, quando eu fui fazer o primeiro, eu falei assim, meu Deus, o que é escrever um artigo para um professor que tenha esse gabarito? Quando a gente vai toda a carreira professores, você vê que há uma educação assídua deles, a busca pelo conhecimento científico. Aí você fala, o que é eu escrever para uma... Quando é a entrega dos artigos, dos trabalhos que a gente tem que fazer, aí que eu me sinto ainda pela instituição. Por quê? Porque pelo incentivo que eles dão, pela forma com que o conhecimento passa a ser aplicado nas atividades que a gente faz, e aí você tem como acompanhar também, dentro do curso do mestrado, seu crescimento profissional. Do primeiro trabalho que é feito agora, e acrescentou. E isso eu tive facilidade com todos os professores da Ambra. Eu concordo plenamente com você. Acho que a gente conhece uma pessoa e à medida que o curso vai caminhando, a gente vai se transformando muito. E eu pensei da mesma forma que você, chamar atenção a essa altura do campeonato, e realmente foi uma das disciplinas que eu mais gostei. Para mim, filosofia, análise econômica do direito foram as disciplinas que me deixaram mais fascinadas, assim. E para mim foi uma surpresa, que realmente a gente vê filosofia ali na faculdade e é totalmente diferente, né? O professor Thiago dá outra visão para a gente. É bem legal. Nossa, você lembrou bem, Gi. Então,
Sim. E você também lembrou bem de análise econômica do direito com o Dr. Fernando, né? Como que a gente passa a ter outra visão para elaborar uma petição, como a gente passa a ser crítico com uma legislação que chega para nós, depois que a gente tem a oportunidade de fazer um estudo de legística sobre a legislação, né? Então, assim, também, nossa, você lembrou muito bem, Juliana, foi incrível também, foi uma disciplina que despertou um outro olhar também, né? Porque às vezes você às vezes, como a gente trabalha, a gente, na maioria das vezes, recebe a legislação, você passa a não ter um olhar crítico para a elaboração dela. E o Fernando despertou isso na gente, né? Sim, a gente começa a olhar o direito de uma outra forma, né? Sim. E nós conversamos, você teve contato, que você acha que o network é importante, como você avalia a qualidade do network com o que você adquire na Ambra, o contato com as pessoas que você Ambra ali, os colegas, como você avalia isso? O que te acrescenta? Isso também era um network. Juliana, isso também era um anseio no curso, porque igual como eu comentei com você, como eu estou numa cidade interiorana, às vezes a gente achava que estava distante das grandes discussões jurídicas, né? E, infelizmente, apesar da gente ter passado por um período pandêmico tão difícil, houve uma evolução muito grande no tocante à disseminação do ensino, né? E isso me deixou muito feliz, porque além da disseminação do conhecimento, do ensino, a gente teve a possibilidade de ter contato com outras pessoas, né? E a Ambra, ela tem uma função muito assídua nisso. Por quê? A gente não começa a mesma turma de mestrado com a que você vai terminar. A cada trimestre, a gente termina o curso e você tem a oportunidade de conhecer novos mestrandos. E cria esse grupo de WhatsApp para cada disciplina. Além dessas disciplinas, então, quer dizer, se a gente tem uma faixa de 15 a 20 mestrandos por disciplina a gente vai ter 2 anos a cada 3 meses, então, assim, aí já tem uma grande possibilidade de você ter contatos com profissionais diferentes. E dentro desses profissionais, você tem contato com procuradores, como é o seu caso, com juízes, promotores. Então, assim, com a possibilidade de vários operadores do direito que você passa a ter o contato. Várias culturas. E, além disso, como a plataforma é uma plataforma internacional, a gente também tem contato com mestrando em outros países. Então, isso também, para mim, imagina, numa cidade interior, poder ter a possibilidade de um leque internacional, de participar de uma conferência, ou de, caso precise de um assunto, ter um contato agora eu tenho uma mestranda que está em Israel, nessa disciplina que eu estou agora. No último, a gente tinha uma aluna que era da Angola. Então, assim, você pensa como que o conhecimento, quando ele é buscado, ele se torna objetivo, ele não tem fronteira. Então, a Ambra soube explorar isso muito bem, soube interligar os canais do conhecimento com os canais culturais e promover esse diálogo. Aí tem, além desses grupos, né, também tem um grupo geral com todos os mestrandos. Então, você tem mais a possibilidade de conhecer mais profissionais diferentes. Então, isso também acabou alicerçando o que eu atendia no curso de mestrado. Legal. Então, está valendo a pena todo esse pessoal você acha que está muito a pena. Eu sempre estudei, não porque era necessário, eu sempre tive isso comigo, né? Eu sempre estudei para me tornar uma pessoa melhor, uma profissional mais qualificada, e o mestrado está me proporcionando isso. E eu também sempre tive o intuito de achar que o conhecimento é sinônimo de liberdade, é sinônimo de uma liberdade melhor de trabalho, uma posição financeira, uma liberdade
de consulta e consegue alicerçar a sua rotina profissional, a sua rotina pessoal e expandir conhecimento, é fantástico. A Ambra me proporcionou isso, né? Às vezes a cidade pequena, a rotina da gente já é muito exaustiva. Eu posso ir além? Pode. Nada acontece se a gente não sonhar. E eu fico muito feliz de conseguir isso tudo. E outro ponto, Juliana, que me chama muita atenção na Ambra, é até hoje eu só tive aula com professores. Eu não tive nenhuma professora ainda. É a sensibilidade que os professores têm de reconhecer que a nossa sociedade ainda trata, em todos os seus aspectos, nós mulheres de uma forma diferente e reconhecem essas dificuldades. E a forma com que eles nos impulsionam a mudar essa realidade é fantástica. Eu tive o professor Dalton, sempre comentou isso, comentando que vê as advogadas no ambiente de trabalho, das procuradoras, e outra coisa que eu fiquei muito apaixonada pelo curso é a possibilidade de você poder desenvolver uma tese que tenha visibilidade da gente transformar a nossa realidade como pessoa e como mulher. E isso me chamou muita atenção também e me incentivou mais, sabe? E aí eu falo, olha, quando você pode agregar a sua cultura e ainda ter a possibilidade de discutir um tema que possa mudar de alguma forma a realidade que você vive, é muito gratificante. A Ambra incentiva isso, incentiva a pesquisa científica, incentiva a busca do conhecimento, e eu fiquei muito fascinada também com essa sensibilidade dos professores, de reconhecer isso, de saber que, infelizmente, nós mulheres ainda enfrentamos uma sociedade patriarcal, ser sensível a isso e nos impulsionar a estudar para mudar essa realidade, com teses que a gente pode chamar a atenção da sociedade. Aí fechou, assim, para mim, com chave de ouro. Realmente, você tem razão, a Ambra sempre incentivada. A gente achei que tinha caído aqui. Nós que somos mulheres, somos advogadas, no nosso dia a dia, sempre assim, a gente se depara com muito preconceito, né? Que é mulher, que é advogada, o que ela está falando, é uma reunião que a gente está conduzindo, e nada senti isso em momento nenhum. Sim, não sei você, mas eu realmente só senti incentivo. Sim, eu também não senti. E agora, para a gente já finalizar. Pode falar. Eu também não senti, pelo contrário, eu senti incentivo deles serem sensíveis a essa realidade e discutir a matéria e fazer com que nós possamos ser engrenagens para continuar discutindo e mudando essas estatísticas, esses dados, né? Então, isso realmente me fascinou, o espírito que a Ambra tem e a sensibilidade com questões de gênero e de ser humano em si, né? O ser humano como indivíduo capaz e idealista, né? Fiquei muito feliz por isso, Juliana. E você ressaltou ao longo de todo da Ambra. Sua opinião, qual foi o principal ponto positivo? O que de melhor que o mestrado da Ambra te ofereceu, te proporcionou? Eu diria, Juliana, sem sombra de dúvidas, é o crescimento profissional e a instigação da busca pelo conhecimento, sabe? A forma com que eles conduzem as disciplinas, a forma que nos fazem raciocinar juridicamente, a forma com que eles ressaltam a importância
de você se manter atualizado, de você sempre procurar a informação da forma mais verídica possível, né? Num século e no avanço que a gente teve da informática, a gente também sabe que a gente teve outros tipos, né, de informações que veio para muitas das vezes disseminar o que não é positivo, né? E a Ambra tem todo um olhar diferente para essas questões, né? Então, o que eu acho que a Ambra transformou assim os meus ideais do mestrado foram esses dois aspectos: o crescimento profissional que eu acompanhei, graças a Deus, nesses 2 anos, né? E ainda tenho mais 2 disciplinas e a monografia. E espero ainda continuar criando asas, né? E, além disso, essa busca pelo conhecimento científico, para mim, assim, foi fantástico, né? O diferencial que isso pode trazer para a gente profissionalmente e o fato de você achar que é sempre possível, né? Eu já atuando há 2 décadas, já tendo 40 e alguns anos, ainda me senti jovem, disposta a estudar, a querer crescer profissionalmente, a procurar um networking, a procurar estar não só viva no mercado de trabalho, mas viva, atuante e com capacidade conceitual atual, né? É isso que a Ambra me proporcionou. Legal, Aline. Foi muito bom o nosso bate-papo. Agora a gente gostaria de agradecer muito você, a sua disponibilidade, a tudo que você trouxe aqui para a gente hoje. Agradecer a todo mundo que está assistindo, te dar os parabéns pela escolha da Ambra e desejar muito sucesso. Muito obrigada, Juliana. Esse bate-papo nosso é mais uma forma da gente ver que o network não é só de mestrandos, porque você já é uma mestre, tendo a oportunidade de conhecê-la. Então, eu que agradeço a oportunidade, desejo muito sucesso para você. Obrigada a todas as pessoas que estão nos assistindo. Obrigada a toda a administração, a toda a organização da Ambra pelo apoio, por incentivar a gente a cada vez mais, né, a crescer profissionalmente, pessoalmente e me colocar à disposição, tá? De todos vocês. O prazer e a honra foi tudo minha, tanto em conhecer você, como ter oportunidade desse bate-papo. Obrigada, foi um prazer para mim também. Boa noite a todos. Muito boa noite.